No início dos anos 1960, o Brasil passava por um período de grandes tensões, onde a economia passava por dificuldades, haviam greves e manifestações em todo o país, além do medo do avanço do comunismo que se alastrava por muitos setores da sociedade. E foi então nesse cenário que, em 31 de março de 1964, ocorreu o golpe militar, onde derrubou o então presidente João Goulart. O que os militares e seus apoiadores chamavam de revolução, na verdade instaurou uma ditadura, onde o general Castelo Branco assumiu a presidência e assim interrompeu a democracia brasileira por mais de 2 décadas. O golpe militar contra a presidência de João Goulart iria acontecer em abril de 1964, mas com o apoio das tropas políticas, militares e também dos estadunidenses, aconteceu em 31 de março. As tropas do general Olímpio Mourão partiram de Juiz de Fora até o Rio de Janeiro. Se sentindo encurralado, João Goulart decidiu que não iria resistir a essa guerra e não queria instaurar uma guerra civil no país. Com isso, em 2 de abril, o Congresso Nacional abriu portas para uma nova presidência e assim instaurando o que nós chamamos de ditadura militar brasileira. Ato público está proibido, não admitimos passeata nem comício, está todo mundo preso. E hoje vão ser enquadrados na Lei de Segurança Nacional. Quantas pessoas foram presas? Não sei quantas. Nos anos mais duros da ditadura militar, a violência do Estado se fez presente, de forma cruel e sistemática, onde os opositores não apenas eram presos sem provas ou julgamentos, mas também eram torturados. E essa tortura acabou se tornando uma prática comum, onde eles eram levados a porões e, enfim, aconteciam afogamentos, choques elétricos, espancamentos, entre várias outras formas de torturas. Estima-se que ocorreram em volta de 191 mortes e 243 desaparecidos no Brasil e no exterior. E essas mortes e desaparecidos eram de jovens, adolescentes, estudantes, trabalhadores, artistas, entre várias outras pessoas. O Estado, ele fazia você questionar a sua dignidade, além de também questionar a sua existência. Em meio a tanta repreensão, a resistência não deixou de existir. A UNE, o movimento estudantil de artistas intelectuais, se tornaram uma voz ativa na ditadura e desenvolveram diversos protestos, greves, a fim de ir contra esse regime autoritário. Após as forças tomadas pelos atos institucionais, guerrilhas urbanas e rurais foram se formando, e dessa forma também contra o autoritarismo. Mas em meio a tanto silêncio, essas vozes se levantaram e foram sufocadas. Por isso, é muito importante que a gente entenda que por meio das músicas e das artes, até mesmo na clandestinidade, esse povo conseguiu se levantar e ir contra aquele regime tão violento. A censura foi uma das ferramentas mais poderosas da ditadura militar. E entre 1964 e 1973, muitos artistas e jornalistas eram censurados e viviam sob ameaça constante. Letras de músicas eram alteradas, peças de teatros eram interrompidas de serem apresentadas, jornais, reportagens eram jogados fora e até mesmo a televisão vivia sob rígida vigilância. E então esses artistas e repórteres precisavam driblar essa censura de alguma forma. E então, no meio das suas artes e dos seus trabalhos, eles conseguiam uma forma de passar a sua opinião, a sua mensagem, a sua denúncia de forma subliminar, com mensagens escondidas e metáforas, mas ainda assim muitas vezes eram pegos. As consequências da ditadura foram diversas e permaneceram durante um grande período na sociedade, como elas ainda permanecem. O endividamento da época, que trouxe diversos aumentos na inflação e também manteve a desigualdade social no país. Não apenas esses problemas financeiros, mas também os problemas sociais. O medo, até porque as pessoas saíam de casa e não tinham certeza se iriam voltar, se perguntavam, será que minha mãe vai estar? O desaparecimento, o assassinato, o exílio, a censura, a falta de se expressar, a crítica se perdeu no meio disso tudo. Músicas que antes alegravam a sociedade, agora se tornaram crimes. E por isso, a ditadura se tornou um ato no Brasil que prejudicou uma geração e continua moldando famílias e pessoas.